Bem-vindas, legal demais poder estar aqui de novo com vocês. Sempre uma alegria poder dividir aí um pouco sobre Jesus de Nazaré. E hoje eu quero dividir com vocês um texto que mexeu comigo bastante nos últimos dias, na verdade, tem mexido bastante comigo. É um texto de Lucas 11, tá? Dos versículos 37 até os 54. É um texto bastante forte, é um texto que vai mexer contigo, comigo, ele vai nos confrontar, ele vai mexer com a nossa zona de conforto, tudo isso, tá? Tudo isso. Mas eu também passei por isso, eu também estou passando por isso diante desse texto. E eu falei isso de manhã e vou repetir, sinceramente eu gostaria de não ter que falar sobre esse texto especificamente, porque eu não sei, sinceramente, se eu tenho as melhores palavras para falar sobre esse texto, ok? Então, eu já de largada eu começo aí pedindo desculpas. Se em algum ponto, em algum momento, você achar que é duro demais, é pesado demais, te peço desculpas, mas também é duro para mim, tá? Também está mexendo comigo. Esse texto ele vai mexer diretamente com o teu cotidiano, com o meu cotidiano, com coisas que a gente vai vivendo, que a gente tem vivido, muitas vezes sem pensar, sem questionar, sem refletir, a gente simplesmente vai vivendo. Então, nesse momento, eu peço que Jesus de Nazaré, que Ele nos conduza na direção certa diante desse texto, diante desse momento, ok? Eu não sei se está projetando aí, mas Lucas, o texto é Lucas 11, do 37 até o 54. Então, se você quiser acompanhar aí no teu dispositivo, se você trouxe uma Bíblia, né? Ou desculpa, como o Davi fez, trouxe uma Bíblia de papel. Eu falei de manhã isso, eu fiquei com inveja por trazer Bíblia de papel assim. Então, Lucas 11, do 37 até o 54, em algum momento vai voltar a ser projetado, e aí você pode acompanhar, ok? Esse texto ele vai ser repetido em alguns momentos aqui, então fiquem tranquilos. O texto ele diz o seguinte, ó: ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Jesus chega, foi lá, já foi se acomodando, e o cara, pô, mas peraí, não vai nem dar uma lavadinha na mão ali, Jesus? Qual é a tua? Mas o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo, do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhes será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira na sinagoga, das saudações nas praças, do status, né? Ai de vocês, que são como sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós? Mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim,
são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos. Alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel, o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas desta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, no entanto, vocês não entram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo algumas perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo tempo com os meus irmãos, por essa oportunidade que a gente tem, Senhor. Eu peço a Tua liderança nesse momento. Eu realmente não sei se eu tenho as melhores palavras sobre esse texto, mas que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte e traga direção às nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu imagino que muitos de vocês devam conhecer esse texto aqui, né? Possivelmente você já leu esse texto, você já deve ter escutado algumas pregações a respeito desse texto, e aqui você vai ver Jesus ele tratando diretamente sobre a questão da hipocrisia. Mas é possível você perceber palavras de Jesus também sobre hipocrisia na narrativa de Mateus 23, de Marcos 7, sempre nesse mesmo tema. Mas hoje nós vamos nos concentrar aqui nesse texto de Lucas 11, fazendo alguns links, algumas conexões com o relato de Mateus. E aí durante isso eu vou dividir com vocês 3 curiosidades que me chamam a atenção nesse texto, que chamaram a minha atenção nesses últimos dias, tá? Essas curiosidades, elas vão ficar sendo passadas aqui, né? A projeção voltou, então, se você quiser anotar, tirar foto, quiser uma cópia desse texto, no final me procura, enfim. A primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto, a primeira curiosidade acerca dessas palavras de Jesus, é a intencionalidade de Jesus. Então, vamos voltar nos 2 primeiros versículos que nós lemos, Lucas 11, 37 e 38. Olha só, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. Então o fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha lavado as mãos antes de comer, tá? Jesus ele não fazia absolutamente nada por acaso, nada por impulso. Se você estava aqui na semana passada, no domingo passado, ou se você conseguiu nos acompanhar pela internet, você deve lembrar que o Davi comentou sobre isso. Caso você não se lembre, eu te recomendo acessar o nosso canal no YouTube, procurar a mensagem da semana passada, que isso vai te ajudar a entender o que a gente está falando hoje, complementar isso daqui, tá? Então, seguindo aqui, gente. Eu disse para vocês que você vai encontrar esse relato em Mateus 23 e Marcos 7 também. Por que eu escolhi esse texto de Lucas em relação ao texto de Mateus? Por 2 motivos. Primeiro, por ser um texto mais curto, e segundo, porque aqui nesse relato, Lucas ele aponta diretamente para o relato de Mateus, no capítulo 15. E isso vai nos ajudar a entender essa questão da intencionalidade de Jesus. Ok? Então, eu volto um pouquinho, alguns capítulos antes, lá em Mateus, eu falei que seria o 23 a relação, mas a gente vai dar uma olhada em Mateus 15, para entender essa questão da intencionalidade. Mateus 15, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram:
por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam a mão quando comem. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui nessa narrativa? Eles estão questionando por que não lava a mão. É a mesma coisa, né? Se você pegar o capítulo 15 de Mateus, você vai perceber que Jesus ele estava combatendo a hipocrisia aqui também. Mas eu quero chamar a tua atenção para um outro detalhe. Você sabe onde Jesus ele estava nesse momento? Porque aqui o texto começa dizendo que os fariseus e os escribas eles vieram de Jerusalém até Jesus. Você sabe onde Jesus ele estava nesse momento? Ele estava na região da Galileia. Ele não estava em Jerusalém, ele estava numa região da Galileia. Eu não sou especialista em geografia bíblica, tá? Não sou mesmo, sou até bem dependente do Waze, do Google Maps, dessas coisas. O meu pai, ele era professor dessa disciplina, então o velho ele é bom com mapas, distâncias, trajetos, ele sempre gostou muito disso. Mas eu fiz aqui uma pesquisa rápida, sucinta, consultei alguns mapas e eu percebi que entre Jerusalém e a região da Galileia, nesse momento haveriam pelo menos 3 rotas possíveis, 3 caminhos possíveis. E o detalhe é que o menor deles, eu posso estar errando um pouco essa quilometragem, tá? O menor deles teria alguma coisa entre 120 e 140 quilômetros, o menor dos trajetos. Só que nesse trajeto, para eles chegarem até aquela região da Galileia, eles teriam que passar pela Samaria. Os judeus tendo que passar pelo meio dos samaritanos. E aí, isso já não era um negócio interessante para eles. Então, a volta possivelmente foi maior. E aí eu te pergunto, todo esse esforço para quê? Todo esse esforço por quê? Podia ter passado por Samaria, que era mais rápido. Não, eu vou cortar por aqui para não ter que ver a cara daqueles samaritanos lá. E aí ando bem mais. Para quê? Então, vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. Por mais comum e mais habitual que possa ser para nós, essa questão de lavar as mãos antes de comer, essa questão aqui colocada diante de Jesus, ela era muito mais significativa do que pode parecer para a gente, principalmente nesses dias que a gente vive, depois desses últimos 2 anos com Covid, onde se ressaltou muito esse cuidado com higiene, lavar as mãos, higienização, álcool gel, essa coisa toda. Isso se tornou muito mais difundido. Então, talvez para a gente seja muito usual, tipo, qual é o problema deles questionarem lavar ou não lavar as mãos ali, né? É higiênico. Para nós isso pode ser natural, no primeiro momento. Mas isso aqui estava representando um conflito entre o reino de Deus apresentado por Jesus de Nazaré e a religião judaica. E aqui a gente vai perceber que existe um confronto, existe uma tensão entre questões fundamentais que separavam Jesus do judaísmo que era praticado ali, ok? Os fariseus e os mestres da lei, eles viajaram para a Galileia para investigar Jesus, para tentar impedir o seu ministério, a sua influência. Eles queriam, de alguma maneira, criticar Jesus, condenar Jesus. E, para isso, eles estavam usando como pretexto toda essa questão de pureza cerimonial que foi instituída pela lei daquele momento. Então, toda essa preocupação, né, todo esse cuidado, todo esse zelo deles, na verdade, era com o comportamento exterior. Era com a atividade exterior, era com a aparência, é o que eles aparentavam. E aí, para te ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão de impureza, como que ela era adquirida, pensa assim, essa impureza ela era adquirida ao tocar ou comer alguma coisa que era considerada impura. Tipo, tocar um corpo morto, tocar uma mulher após o parto, no seu período menstrual, tocar um gentio, certos animais. E isso não era simplesmente considerado impuro, mas também era contagioso, era considerado contagioso, ok? Então tinha todo esse enredo em volta dessa questão. Se alguém tocasse em algo ou alguém que era considerado imundo, logo essa pessoa se tornava imunda também.
E se essa pessoa tocasse numa outra pessoa, a outra pessoa logo era contagiada também. Tipo, eu estou aqui caminhando, esbarrei em alguém imundo. Opa, estou imundo, estou contaminado. E aí chego aqui, vejo o Gui, vou lá, já era, está contaminado também. Se lascou comigo. Está ferrado, está contaminado. Mas eu nem percebi, né? Eu esbarrei em alguém, só que esse era o contexto que eles viviam. Então, diante disso, para combater essa possibilidade, foi elaborado um sistema de higiene que acaba se tornando obrigatório na tradição judaica. E os caras valorizavam demais isso daí. E aí vem Jesus virando essa mesa com a primeira curiosidade que vai apontar para o quê? Para a intencionalidade de Jesus. E aí eu te convido a voltar em Lucas 11 e vamos dar uma olhada nos versículos 39 e 40. Lucas 11, aí, 39 e 40. Aqui vai dizer o seguinte. Lucas 11, cadê? Aqui. Mas o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Essa é a questão que Jesus chega e pum, larga para eles. Virou a mesa. Vocês estão muito preocupados com essa questão da aparência do exterior, tá, mas e aí? Quem fez o exterior e o interior são pessoas diferentes? Quem fez o exterior é diferente de quem fez o interior? A preocupação é diferente? Então Jesus ele vem virando essa mesa, expondo para eles, para esses mestres da lei, para esses fariseus, a impureza deles e apresentando a verdadeira natureza da purificação. Então, se a gente volta ao texto de Mateus 15, nos versículos 8 e 9, você vai perceber Jesus citando o profeta Isaías. E quando Jesus cita o profeta Isaías, Jesus está trazendo para eles um texto que eles conheciam muito bem, uma realidade que eles conheciam muito bem. E através desse texto, através dessa realidade, Jesus vai mostrando para eles o quanto toda essa ritualidade exterior, ela estava longe da proposta do reino de Deus. Mateus 15, versículo 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Tipo, só isso que vocês fazem. Então eu quero pensar contigo sobre essa questão aqui, a verdadeira purificação, a verdadeira santidade, a verdadeira espiritualidade, ela não vem do exterior e daí ela entra no coração da pessoa, não. Se você lembra da parábola do samaritano, alguns meses atrás eu falei sobre isso aqui, o que acontece? Ela cria raízes no coração da pessoa, aquela semente ela entra, a semente explode, ela vai rasgando o que tem por dentro, e aí ela vai germinando ali, vai mudando o que tem por dentro, e ela vai saindo, e vai saindo. E aí começam a vir os frutos. Então, a boa conduta, ela pode ser até imposta por um conjunto de leis que vão exigir ou recompensar um comportamento correto. Mas isso, de maneira nenhuma, é o que produz a verdadeira bondade. A verdadeira bondade, ela vem de um coração limpo e transformado por Jesus. E isso vai se traduzindo em um bom comportamento que é resultado da verdadeira purificação, não a causa. Ok? Eu não sei se você se recorda quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso. Você lembra como que ele começa? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que ficam ali querendo status, atenção. Não sejam como os hipócritas. Faça o seguinte, ó, vão para o quarto de vocês, fechem a porta. O Pai que vem em secreto o recompensará. E aqui, quando eu lembro desse texto de Jesus ensinando como a gente se relaciona com o Senhor, eu olho
para o texto de Lucas 11, versículo 40, e vem a segunda curiosidade. A primeira curiosidade era a intencionalidade de Jesus. A segunda curiosidade é o que realmente importa. Então, Lucas 11, 40, a gente vai entender o que realmente importa. Lucas 11, versículo 40, Jesus diz o seguinte: seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Esses caras, eles tinham uma preocupação absurda com um código de conduta, um código de ética. Era uma lista de conduta moral, tipo como falar, como se vestir, como gesticular, o que comer, o que não comer. Era muita coisa. Isso é uma coisa que acontecia naquele momento histórico. Mas é uma coisa que continua acontecendo ainda hoje, que é muito bem representada pelos crentes, né? Tipo, roupa de crente, música de crente, loja de crente, candidato de crente, programa de TV de crente, canal de TV de crente, rádio de crente, carro de crente. Eu abro uma empresa, eu só contato crente. Eu só contrato um contador se o contador for crente. Eu abro a minha empresa num município onde o prefeito seja crente, para que eu pague os tributos onde o prefeito é um crente. Que maluquice isso, não sei se você já parou para pensar nisso. Expressões que só crente entende. Ô varão, eis que te digo, o bálsamo do... Tem que ter uma paciência com crente, olha... Eu não sei, assim, explicar isso. Sinceramente, eu tenho uma dificuldade de entender essas questões de crente. Crente é difícil. Fica dizendo para as pessoas o que fazer, o que não fazer, o que vestir, o que não vestir, como andar, como não andar. Gente, quanta gente chata. E aí você vai repelindo as pessoas, você vai impedindo que as pessoas conheçam a Jesus, porque você diz como ela tem que fazer, como ela tem que falar, como ela tem que comer. Ah, desencana. Vai ser chato em outro lugar, sei lá. O reino de Deus é tão mais legal do que isso. O reino de Deus é tão mais tranquilo. Mas tem gente que gosta de ser chato, né? Tem gente que, não sei, não vive aquilo e fica cobrando das pessoas que vivam aquilo. Não sei se você já percebeu isso acontecendo em algum lugar, em algum momento. Se isso chama a tua atenção, se isso faz algum sentido para você. Enfim, né? Coisa de crente. E aí eu queria continuar pensando com vocês sobre isso, né? Eu não sei se talvez você que não me conhece, que nunca conversou comigo e me viu começando a falar com camisa de crente, tivesse me visto andando de moto assim, talvez você falasse: ih, esse cara precisa de Jesus, hein? Realmente eu preciso mesmo, continuo precisando de Jesus. Mas talvez agora eu não esteja mais tão gospel. E eu brinquei de manhã que eu tenho um problema com esse termo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Eu não sei, sinceramente, se você, assim como eu, lá nos anos 90, começo, meado dos anos 90, se você assistia de manhã na TV o desenho dos X-Men. Se você não conseguiu assistir essa época dos X-Men ali, mais recentemente, ali, acho que 2017, 2016, não sei quando, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Se você assistiu o desenho ou assistiu esse filme, ou se assim como eu, você lia HQs dos X-Men, que eu ainda leio, você vai lembrar dos sentinelas. O que eram os sentinelas? Eram aqueles robôs que tinham tecnologia para identificar mutantes. E aí eles identificavam os mutantes e caçavam os mutantes. Tipo os fariseus e os mestres da lei estavam fazendo aqui, e tipo alguns crentes continuam fazendo ainda hoje, né? Gente que vive por aí dizendo o que você pode fazer, o que você não pode fazer, como você deve fazer, como você não deve fazer. Gente que fica por aí colocando um peso na vida das pessoas. Gente que muda o tom de voz quando chega nas celebrações. Vocês já viram isso? Gente que chega aqui na celebração, está ali falando normal. Passou da porta, botou o pé. Oi, gente, mas que troço esquisito. Eu acho isso tão estranho. Porque, tipo, eu não vou no mercado comprar um suco, alguma coisa, e o Rafa está ali, eu vou pagar. Ou eis que te digo que eu vim pagar esse suco. Cara, você não fala assim com ninguém. Mas, enfim, né? E aí tem que mudar o tom de voz para orar, mudar as palavras. Nossa, Jesus só falou, vai lá, entra no teu quarto, fica tranquilo. Fala com teu pai que te vê em secreto. Ai, quanta gente chata, meu Deus. Meu Deus, por que ser assim?
Então, novamente, eu falo sobre a segunda curiosidade. A primeira era a intencionalidade de Jesus, e a segunda curiosidade, o que realmente importa. Pensa comigo, se um sistema de recompensas e punições por comportamento, se ele for forte o suficiente, ele até pode te induzir a uma conformidade com o padrão de comportamento que é esperado pela religião, né? Que pode parecer bom o suficiente para manter o sistema religioso, alimentando seus interesses, tipo o que comprar, o que falar, o que vestir, em quem votar. Mas, gente querida do meu coração, a verdadeira pureza de coração, a verdadeira santidade, a verdadeira espiritualidade, ela vem de Deus, através da vida de Jesus de Nazaré sendo vivida em nós. Ela não vem por nada disso aqui. A verdadeira espiritualidade não tem nada a ver com nenhum dos dois lados aqui. Ok? E o que Jesus ele vem mostrando nesse momento é que o que realmente importa é o que acontece dentro. De dentro para fora. São aquelas coisas que você e eu, que nós carregamos dentro de nós e produzimos a partir daí. Porque, gente, os homicídios, a mentira, a violência, a prostituição, o adultério, as mentiras, tudo isso, toda essa porcariada, todo tipo de mal, ele vem de dentro para fora. E é isso que nos estraga, é isso que acaba com cada um de nós. O que nós carregamos dentro de nós, o que nos move por dentro. Então, quando a gente chega aqui, nós vamos para a terceira curiosidade. E aí eu te convido a voltar em Lucas 11, no versículo 42, quando Jesus ele vai dizer o seguinte: mas ai de vocês fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então a gente chega na terceira curiosidade. A terceira curiosidade desse texto, na minha opinião, a primeira, a intencionalidade de Jesus, a segunda, o que realmente importa, e a terceira curiosidade desse texto, na minha opinião. Jesus nos mostra que a hipocrisia despreza a justiça e o amor. A hipocrisia, ela simplesmente despreza a justiça e o amor. E aqui, se vocês me permitem, vai um conselho. Por favor, em nome do nosso amado Jesus de Nazaré, não transforme a sua fé num código moral de conduta, achando que o Pai, ele se agrada apenas dessa sua encenação, dessa sua exteriorização de santidade. Esquece isso, por favor. Porque Jesus ele vem aqui nos mostrando que o Pai ele está preocupado com o que acontece dentro de nós e não com o que está por fora de nós. Ok? A hipocrisia, gente, a religiosidade da hipocrisia, ela faz com que nós vejamos aquela pessoa ferida que foi assaltada à beira do nosso caminho, mas que a gente passe longe. Afinal, essa pessoa deve ter feito alguma coisa para merecer aquilo, né? Ah, estava de bobeira na rua com o celular, estava se expondo, não sei o que. Então ele deve ter merecido aquilo, né? Mas no reino de Deus, a lógica não é essa. O reino de Deus, ele vê essa situação e ele envia um samaritano, gente boa, que acolhe, que cuida e que demonstra amor. Essa é a lógica do reino de Deus. Então Jesus ele vem aqui nos mostrando vários exemplos muito evidentes de amor ao próximo, de tolerância, de inclusão. Só que nem por isso, Jesus ele deixou de advertir essa turma das duas caras, essa turma de um peso, duas medidas, das conveniências, da encenação, da aparência, do status, do projeto de poder. E aí o reino de Deus, ele nos mostra que o amor, ele não depende de rótulos, o amor, ele não depende de etnias, o amor, ele não depende de raças, ele não depende da cor do teu cabelo, do carro que você usa, do salário que você ganha. O amor não depende de nada disso. O amor, ele vem de dentro para fora.
Essa semana, enquanto eu estudava, escrevia sobre isso, eu conversei bastante com meu amigo e mentor Luciano Manga e dividi com ele que isso estava no meu coração. E diante da nossa última conversa, ele dividiu comigo um texto que ele pregou no último domingo na nossa comunidade lá no Rio, sobre Lucas 13, onde Jesus ele é informado que Pilatos havia assassinado galileus que ofereciam sacrifício e misturado o sangue deles com o sangue do sacrifício. Nossa, que bárbaro isso, né? Que notícia ruim. Só que logo depois, outra tragédia aconteceu, logo na sequência. A torre do tanque de Siloé, ela desaba e mata 18 pessoas que estavam por lá. E aí essas pessoas, o que eles queriam? Eles queriam um juízo, eles queriam uma explicação, eles queriam uma condenação, eles queriam uma lógica moral para aquilo. Porque para os religiosos, a tragédia nada mais é do que o fruto do pecado. Ele deve ter feito para merecer, então Deus está pesando a mão aí. A torre caiu porque era um bando de pecador. Para os religiosos, a tragédia ela sempre é fruto do pecado, sempre é um juízo de Deus contra o pecador. Então eu volto para a terceira curiosidade desse texto. A hipocrisia, ela despreza a justiça e o amor. Ok, Romulo, mas afinal, o que é justiça e o que é o amor? Aí se a gente fala de amor, né, você vai lembrar, eu vou olhar para Camila e tal, aquela coisa, né? Só que o amor ele é muito mais do que esse sentimento que move os apaixonados. O amor ele é muito mais do que a inspiração dos poetas. O que é o amor? O amor ele sai da eternidade, ele entra no tempo, ele vem até nós, ele vive a nossa vida, ele morre a nossa morte, ele ressuscita. Para quê? Para mostrar o que realmente importa. Conseguiu entender isso? O amor ele sai da eternidade, ele entra no tempo. Ele vem até nós, ele vive a nossa vida, ele morre a nossa morte, ele ressuscita e ele mostra o que realmente importa. Isso é amor. E a justiça? A justiça de verdade, a justiça da verdade, ela se cumpriu quando o amor escolheu a cruz. Ok? Isso é justiça e isso é amor. Mas a hipocrisia, ela despreza a justiça, ela despreza o amor. A hipocrisia, ela tem uma aparência a manter. A hipocrisia, ela se preocupa com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Para uma pessoa religiosa, a pior coisa que tem é quando ela está enfrentando algum problema e você fala, pô, relaxa aqui, Jesus está contigo. E o cara já começa ali a se contorcer, porque ele não consegue entender essa questão de relação com Jesus. Ele vai ter que procurar algum lugar onde tem uma campanha, algum lugar onde tem um propósito, algum lugar onde ele tem que fazer alguma coisa, algum lugar onde ele tem que dar alguma grana, ele tem que oferecer algum bem, ele tem que procurar alguém que ore por ele, alguém que bote a mão na cabeça, alguém que sopre nele, ele tem que pagar alguma coisa. Ele não entende que existe uma relação que é baseada em graça. Segundo o meu amigo Luciano Manga, a fragilidade da vida humana, ela tem exigido urgência. E essa urgência, ela nos mostra que a própria vida, que é Jesus de Nazaré, criou uma oportunidade para que nós possamos agarrar a graça de Deus. Então, por favor, gente, não despreze a justiça, não despreze o amor. Busque uma vida livre da hipocrisia. Seja transparente, seja honesto. É muito mais fácil, dá muito menos trabalho. De manhã eu falei sobre isso por aqui. A gente está numa comunidade, a gente faz parte de uma comunidade onde nós somos sempre incentivados, a partir da nossa liderança, a sermos transparentes. A gente faz parte de uma comunidade onde você vê os pastores mostrando as suas fragilidades, onde você vê os pastores confessando que já tiveram problema com pornografia, como eu mesmo já fiz aqui, problema com recuperação financeira, problema com violência, problema com bebida. O Davi, há poucos meses atrás, confessou para a gente que estava enfrentando uma depressão. Então é muito mais fácil ser transparente. Agora, tem gente que prefere a igreja do Superman, né? Do cara que nunca tem problema, do cara que, sei lá, tem a capa vermelha e deve sair voando.
É muito mais difícil, é muito mais pesado viver essa vida de aparência. Então, por favor, não despreze a justiça e o amor. Busque uma vida livre de hipocrisia, seja transparente. Por fim, eu quero concluir lembrando uma coisa aqui. Jesus, ele quer ser rei sobre o meu e sobre o seu coração. Ok? Ele quer governar a minha e a sua vida. E através de você e de mim, ele quer estabelecer o reino de Deus, o governo dele sobre a face da terra, em todas as áreas da sociedade. Então, sinceramente, eu não sei o que você faz da vida, eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei no que você se dedica, mas eu vou te dizer uma coisa: na área em que você atua, na área em que você está, onde você está, o Senhor, ele quer manifestar o reino de Deus aonde você estiver. Você está ali por causa de uma coisa. Você está ali para sinalizar que aqui quem governa é o Senhor. Então, mais uma vez eu te peço, por favor, em nome de Jesus, não despreze a justiça, não despreze o amor, busque uma vida livre de hipocrisia, busque uma vida que seja transparente. Preocupe-se com o que o Pai que vem em secreto tem visto dentro de você e sinalize através de uma vida transparente que aqui quem governa é o Senhor. Talvez se de repente no começo da mensagem você tivesse me visto subindo assim, você não me conhece, nunca conversou comigo, talvez isso tivesse sido um problema, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido a lógica dessa dinâmica aqui também. Se bem que talvez vocês vão me ver andando de moto por aí assim, falar, é o Rômulo que está passando ali. Não desprezem a justiça, não desprezem o amor. Lembra, o amor, ele saiu da eternidade, ele entra no nosso tempo, vem até nós, vive a nossa vida, morre a nossa morte. E a justiça aconteceu quando o amor escolheu a cruz. Jesus, ele quer te usar onde você está, para mostrar que ele é o Senhor. Nessa próxima canção eu te convido a orar e refletir sobre como você tem vivido, sobre o que você tem vivido, ok? A tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento eu quero conhecer, não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. em meio ao furacão, no meu inquieto coração. É só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, Dono dos momentos e das estações do meu caminho.
escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Amém? Eu não sei se isso fez algum sentido para você. Eu espero que tenha feito. Enquanto eu preparava esse texto para dividir com vocês, muita coisa mexeu com a minha cabeça, porque eu fiquei pensando o quanto várias vezes eu fui pesado ou pesei sobre a vida de outras pessoas, né? De manhã eu ainda fiz uma brincadeira com o Davi por causa da época que ele usava blazer com gola para fora. Mas tipo, o quanto essa brincadeira não era hipócrita, porque talvez eu acho que todo mundo deveria se vestir assim. Então isso ficou mexendo comigo. Era só uma brincadeira. Tipo, a gente tem intimidade para isso, tá ok. Mas quanto disso tudo não vem de hipocrisia nossa? Então, se isso fez sentido para você, se você quer dividir alguma coisa sobre isso, eu gostaria de orar contigo. Você pode me procurar depois, a gente pode conversar e tentar tratar isso juntos, ok? Que você tenha aí dias pela frente onde você possa repensar sobre isso, sobre as tuas ações e sobre como você tem lidado no teu dia a dia com o amor e com a justiça. Como você tem vivido em relação a isso. Que as tuas atitudes não desprezem o amor e a justiça. Ok? Muito obrigado. Que Jesus de Nazaré abençoe vocês. Amém. Obrigado, Rômulo, por mais uma vez repartir conosco aí da palavra do Senhor. Repartir teu coração. Queremos ser essa igreja transparente, autêntica, em que a gente não se esforce para parecer o que a gente sabe que não é, mas que a gente seja de fato discípulo do Senhor Jesus, viva a simplicidade do Evangelho. Mas simplicidade não significa superficialidade. O Evangelho é simples, mas é profundo. Se o Cristo que se entregou por nós naquela cruz, por o amor, cumprindo sobre si a justiça que era demais para que a gente pudesse responder a ela. Quero lembrar que nós estamos chegando perto de um congresso de homens e é o último domingo que eu vou anunciar, porque essa semana a gente precisa se organizar sobre como a gente vai. É de 12 a 15 de novembro, R$400, R$50 inscrições, cobre a hospedagem, cobre a alimentação, e vai ser um tempo de descanso, de refrigério, de renovação, de busca ao Senhor, de comunhão, aprofundamento de laços de fraternais, criação de novos laços. Vai ser bênção. Se você tem uma dúvida, me pergunte após o culto. Também tem um convite aqui do Ministério de Paz, que vai ter um almoço aqui na comunhão, no dia 12 de novembro, às 11 horas. O pessoal vem, vai ter um tempo de comunhão, vai ter o almoço aqui. E a ideia é fazer o que a gente tem feito, repartir experiências, aprendizados, poder ouvir uns aos outros sobre os desafios, o que tem sido vivido, olhar junto para a palavra de Deus, sobre uma família que desde o início é uma família firmada na rocha, que é Cristo. Vai ser um tempo especial. Então estão convidados para esse evento os pais gestantes e também que têm filhos de até 3 anos de idade. Nesse momento ainda a gente não consegue atender pais com filhos com idade maior, por causa da diversidade dos assuntos, né? Quem tem filho pequeno sabe que muda muito rápido as coisas. Então, por uma questão de foco,
A gente está, então, procurando construir essa base aí, bem no iniciozinho da família, uma família firmada no Senhor Jesus. Então, se agende para isso, você se inscreve pelo aplicativo da igreja ou por um link que a gente disponibiliza nas redes da igreja. O valor por casal é R$50, não por pessoa, R$50 por pessoa. E aí cada filho com mais de 20 anos, com mais de 5 anos, paga R$20, ok? Nós vamos encerrar essa celebração pedindo a Deus pelas autoridades instituídas, né, que vão governar até o dia 31 de dezembro, né, que é o governador do estado Ranulph, o presidente Jair Bolsonaro. Vamos orar também pelo prefeito Adiló, que ainda tem mais 2 anos de mandato, e pelos eleitos. Aqui no Rio Grande do Sul foi eleito Eduardo Leite e no Brasil foi eleito Lula. Vamos então consagrar a Deus. Vamos nos colocar em pé e fazermos essa oração pela nossa nação. Pai amado, obrigado porque Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus. No Brasil agora, milhões e milhões de pessoas estão alegres e milhões de pessoas estão entristecidas. Que toda alegria possa ser direcionada a Ti, que toda tristeza possa ser entregue para Ti. Que o Senhor cuide do coração dessa nação, através dos Teus discípulos, que onde haja um discípulo de Jesus, haja um pacificador, haja um embaixador do Senhor Jesus Cristo. Vem nos despertar para a salvação de almas, Deus, vem nos dar paixão pelas almas, vem nos tirar de nossa zona de conforto, para a gente repartir do Evangelho de Cristo a tempo e a fora de tempo, resgatando as pessoas desse mundo que está afundando. Oh Deus, e nós sabemos que Tu não vais deixar que as coisas saiam do controle antes da hora. Então nós queremos Te agradecer pelo que Tu fazes através das autoridades civis e queremos interceder pela vida do prefeito Adiló, do governador Ranulph, do presidente Bolsonaro, que até o fim de suas gestões o Senhor o salve e que haja uma diferença visível entre o antes e o depois de conhecer profunda e verdadeiramente o Senhor Jesus. Abençoa estes homens. Também queremos entregar nas Tuas mãos o futuro do nosso estado, o futuro da nossa nação, abençoando a vida do Eduardo Leite e a vida do Lula. Oh Deus, que a Tua igreja jamais dependa de homens como eles, que a Tua igreja jamais dependa de governantes humanos, que a Tua igreja continue crendo em Ti e só em Ti, toda a honra e toda a glória para Ti, e que toda a energia do Espírito Santo em nós seja para cumprir a nossa missão. Pacifica nosso coração, pacifica a nossa casa, pacifica a igreja, pacifica a nação. Tu podes, ó Deus, eis aqui as nossas vidas, usa-nos, em nome de Jesus, amém. Tenha uma semana abençoada e abençoadora, em nome do Senhor Jesus. Não vá embora correndo, toma um café, faz um lanche, tenha comunhão, marque um jantar, marque uma pipoca, um chimarrão, aprofunde a comunhão.